O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. As pessoas têm mania de assinar um contrato sem ler todas as cláusulas. Talvez por preguiça, talvez por confiar na pessoa que oferece o contrato para assinatura ou por pressa. São vários motivos. E para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o advogado, especialista em direito civil e empresarial, Jean Grunberg. Bom dia. Bom dia, amigos da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui com vocês. Então, quais são os principais perigos de não ler um contrato antes de assiná-lo? Veja bem, é muito importante que as pessoas tenham essa compreensão de que aquilo que elas estão assinando e que eventualmente elas não leram, ela vai estar sendo obrigada, posteriormente, a dar cumprimento, ou seja, a observar aquilo que está no contrato. Então, normalmente as pessoas, às vezes porque o contrato é longo, às vezes porque as cláusulas não são compreensíveis muito facilmente, né, especialmente na área do direito civil. Às vezes na área do direito do consumidor, isso é um tanto relativizado, por quê? Porque existem contratos, por exemplo, eu assino com companhia de telefonia, com companhia de energia, esses contratos já são padronizados, as cláusulas deles não se modificam, que a gente chama de contrato de adesão. Então é importante entender que nesses casos eu consigo, ir ao judiciário e rever cláusulas que sejam abusivas, que sejam contra o consumidor. Já em outro tipo de relação, por exemplo, o contrato de compra e venda de um imóvel, o contrato de aluguel de um imóvel, por exemplo, é preciso a pessoa realmente ter o cuidado de ler com calma, até daquilo que ela não compreender, e aí eu recomendo sempre que procure uma pessoa que entenda, um especialista, um advogado, uma pessoa da família que entenda um pouco mais da questão jurídica, para que ela possa realmente ter a exata noção daquilo que ela está assinando. E quais são os principais pontos que nós devemos ficar atentos, prestar atenção antes de assinar? O que é que não pode deixar de ser lido de forma nenhuma? Isso vai depender muito do tipo de contrato que eu estou assinando, Então, por exemplo, em um contrato de aluguel, eu estou alugando o imóvel de uma pessoa, certo? Então, tem que olhar lá, claramente, quem é o proprietário do imóvel, obviamente, para saber se eu estou alugando realmente a quem pode me alugar, ou a imobiliária, para estar representando ele, o valor do aluguel, o prazo do contrato, que tipo de locação ele está acontecendo, se vai ter um fiador, se não vai ter um fiador, a forma de pagamento e a data em que eu vou pagar, se eu vou pagar isso diretamente no endereço da pessoa, se vai ter uma transferência bancária, ver os dados bancários direitinho. Então, isso é muito importante que eu analise e leia isso claramente. Eu estou, na realidade, fazendo um contrato de financiamento, eu estou indo numa loja, estou comprando lá a prazo. Então, é importante eu verificar, nesse ponto, o valor da parcela, se é aquilo que realmente eu estou contratando, o custo final, tá certo, da aquisição desse produto, que às vezes as pessoas não olham, A gente tem a mania, nós brasileiros, de olhar se a parcela cabe no bolso, E muitas vezes eu estou pagando um juros absurdo, estou pagando 2 ou 3 vezes aquilo que seria o custo se eu pagasse à vista. Então, aí depois a pessoa, não, mas esse juros é abusivo, Eu tenho que olhar direitinho aquilo que eu estou assinando para verificar se o juros que está sendo colocado no contrato é aquilo que eu estou contratando, por exemplo, com uma financeira. Então, esses são aspectos importantes. Então, analisar o quê? Com quem eu estou contratando, se realmente o nome daquela pessoa, daquela empresa, ela está no contrato, o objeto do contrato, se realmente é aquilo que eu estou contratando, então, um objeto extremamente importante, e quais são as minhas obrigações enquanto contratante. Tudo isso vai ter que estar contando no contrato para que dia de amanhã eu não seja surpreendido em relação a isso. E eu assinei o contrato sem ler. Eu posso fazer uma reclamação depois? O que acontece caso depois eu descubra que existia uma cláusula que era abusiva ou que eu não gostei do que estava escrito? E aí, o que fazer? Pronto, aí é aquela história que eu falei ainda há pouco. Se for um contrato numa relação de consumo, onde eu sou um consumidor, tá certo? Eu não posso chegar lá e alegar que eu não li o contrato. Não é razoável, não é lógico. O juiz não vai simplesmente chegar lá. Se eu não leu, então não vale nada. Então, obviamente que ele vai relativizar o fato de ele não ter lido. Significa dizer o que? Que o juiz, tá certo? Na análise da causa, vai verificar se aquela cláusula que está sendo exigida pela outra parte, se ela é correta, ela é regular, ou se ela é abusiva, mesmo sem você ter lido. Dependendo do tipo de contrato, se eu tiver um contrato na esfera da natureza civil, o fato de não ter lido pode me gerar um prejuízo absurdo. Por quê? Porque eu não vou ter como chegar lá no juiz e dizer, eu não li. Tudo bem, o juiz vai chegar e vai dizer, o senhor não leu, mas o senhor assumiu o risco de não ler. Então é importantíssimo que as pessoas, mesmo que às vezes dê preguiça, mesmo que seja chato, que elas leiam aquilo que ela está assinando. Fui no banco tirar um empréstimo, então o gerente entregou um contrato.
leia, veja direitinho se o que está lá é realmente aquilo que você contratou. Muito obrigada pela sua entrevista. O prazer foi todo meu, muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado especialista em direito civil e empresarial, Jean Grunberg, que falou sobre os riscos e os cuidados que devem ser tomados na hora de assinar um contrato. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.